Será que os anjos ajudam as pessoas? Como os espíritos maus têm influenciado os humanos? Precisamos ter medo dos espíritos maus? Conhecer uma pessoa normalmente inclui aprender algo sobre a família dessa pessoa. Do mesmo modo, conhecer a Jeová Deus inclui conhecer também sua família angélica. A Bíblia chama os anjos de filhos de Deus. Jó 38:7. Assim, que lugar os anjos ocupam no propósito de Deus? Desempenham algum papel na história humana? Será que afetam a sua vida? Em caso afirmativo, como? A Bíblia menciona anjos centenas de vezes. Vejamos algumas dessas referências para aprendermos mais a respeito deles. Qual é a origem dos anjos? Colossenses 1,16 diz: por meio dele, Jesus Cristo, foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra. Assim, todas as criaturas espirituais, chamadas anjos, foram criadas individualmente por Jeová Deus por meio de seu Filho primogênito. Quantos anjos existem? A Bíblia indica que foram criados centenas de milhões de anjos, e todos são poderosos. A nota diz: a respeito dos anjos justos, Apocalipse 5:11 diz: o número deles era de miríades, ou de dezenas de milhares vezes dezenas de milhares. Nota. Portanto, a Bíblia realmente indica que foram criados centenas de milhões de anjos. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que quando a terra foi criada, todos os filhos de Deus davam gritos de louvor. Jó 38:4-7. Portanto, os anjos já existiam muito antes da criação dos humanos, até mesmo antes da criação da terra. Esse texto bíblico mostra também que os anjos têm sentimentos, pois diz que juntos gritavam de alegria. Note que todos os filhos de Deus se alegraram juntos. Naquele tempo, todos os anjos pertenciam a uma família unida que servia a Jeová. Apoio e proteção de anjos. Desde que foram testemunhas da criação dos primeiros humanos, as fiéis criaturas espirituais têm demonstrado profundo interesse no crescimento da família humana e no desenrolar do propósito de Deus. Com o passar do tempo, porém, os anjos observaram que a maior parte da família humana havia deixado de servir ao amoroso Criador. Isso, sem dúvida, entristeceu os anjos fiéis. Por outro lado, cada ser humano que retorna para Jeová é motivo de alegria entre os anjos. Lucas 15:10. Visto que eles têm tal interesse profundo no bem-estar dos que servem a Deus, não é de admirar que ele repetidas vezes os tenha usado para fortalecer e proteger seus servos fiéis na terra. Hebreus 1:7 diz: além disso, ele diz a respeito dos anjos: ele faz dos seus anjos espíritos e dos seus servos uma chama de fogo. O versículo 14 diz: não são todos eles espíritos que prestam serviço sagrado, enviados para servir os que vão herdar a salvação? Veja alguns exemplos. 2 anjos ajudaram Ló e suas filhas a sobreviver à destruição das perversas cidades de Sodoma e Gomorra, conduzindo-os para fora daquela área. Séculos mais tarde, o profeta Daniel foi lançado numa cova de leões, mas ele não sofreu nenhum dano e disse: meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. No primeiro século era comum, um anjo libertou o apóstolo Pedro da prisão. Além disso, anjos apoiaram Jesus no início de seu ministério terrestre. E pouco antes da morte de Jesus, um anjo apareceu-lhe e o fortaleceu. Isso deve ter dado muito revigoramento a Jesus naqueles momentos tão importantes de sua vida. Hoje em dia, os anjos não aparecem mais de modo visível para o povo de Deus na terra. Embora sejam invisíveis aos olhos humanos, os poderosos anjos de Deus ainda protegem seu povo, em especial contra qualquer coisa espiritualmente prejudicial. A Bíblia diz: o anjo de Jeová acampa ao redor dos que o temem e ele os socorre. Salmo 34:7.